Olá, se você gosta deste tipo de conteúdo, seja muito bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje, iremos contar a história de Santa Bárbara. Segundo a história nos conta, Santa Bárbara de Nicomédia foi uma virgem e mártir do terceiro século da era cristã. E devido às circunstâncias de seu martírio, é considerada protetora contra tempestades, raios e trovões. Assim como São Jorge, Santa Bárbara é uma das santas mais antigas do calendário litúrgico da Igreja Católica. Segundo a tradição, ela nasceu por volta do ano 280, numa cidade chamada Nicomédia. Hoje, essa região é parte da Turquia. Bárbara era a filha única de um nobre habitante da cidade, um homem muito rico chamado Dióscoro, e por ser filha única, temendo que ela se corrompesse em meio àquela sociedade da época, que ele considerava imprópria para a filha, Dióscoro então toma uma atitude radical, e resolve criar a filha presa em uma torre de sua morada. Ali, ela era instruída por pessoas que tinham total confiança de Dióscoro. Naquela época, ainda fazia relativamente pouco tempo da crucificação de Jesus, e o cristianismo ainda não era muito bem aceito. A grande maioria dos romanos daquele período eram politeístas, ou seja, adoravam várias divindades. Eles tinham praticamente um deus entre aspas, para cada situação. E assim também era com a família de Bárbara, eles acreditavam em várias divindades. Porém, aquilo que parecia uma prisão, para ela tornou-se uma libertação, pois em sua solidão do alto da torre, ela observava a natureza, as estações do ano, a chuva, o sol, os animais, enfim, toda a beleza da criação. Ela então passou a se questionar se tudo aquilo era realmente criação dos muitos deuses que o seu povo acreditava, ou se havia algo muito maior, como um único ser, muito mais poderoso e que havia criado todas as coisas. O tempo foi passando, e Bárbara tornando-se adulta, e seu pai viu que já estava na hora de arrumar um casamento para a filha. Por ser muito bonita e de família muito rica, logo apareceram vários pretendentes para a jovem. Porém, ela não se interessava por nenhum deles. Para o pai de Bárbara, isso era um grave problema, pois segundo os costumes, sua filha precisava se casar e cumprir seu papel de mulher. O casamento prometia trazer muitas virtudes e um novo olhar da sociedade para a família. O pai de Bárbara, então achou que o motivo da filha em não querer se casar fosse por conta da forma em que foi criada, isolada na torre. Ele então resolveu permitir deixar que ela saísse e fosse conhecer a cidade. Nos passeios à cidade, Bárbara tem contato com alguns cristãos de Nicomédia. Estes lhes falam de um Deus único e verdadeiro, e que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aqueles que nele acredite não pereça e tenha a vida eterna. Agora finalmente, parece que Bárbara havia encontrado respostas para todas as suas dúvidas. Os cristãos lhe contaram sobre os ensinamentos de Jesus Cristo e os mistérios da Santíssima Trindade. E a jovem ficou tão encantada com tudo aquilo, que logo se converteu ao cristianismo. Um padre que vinha de Alexandria a batizou, e ela tornou-se uma cristã, e uma cristã bastante fervorosa. Lembrando que naquela época, os cristãos não eram vistos com bons olhos. Ser cristão naquele tempo era meio que assinar sua própria sentença. Mas Bárbara estava entregue de corpo e alma a Jesus Cristo, e não temia em dar testemunho de sua nova fé. A palavra mártir vem do grego, e significa testemunha. E naquele período, muitos foram os perseguidos e entregues a forças do Império Romano. Muitos foram torturados e mortos na tentativa de negar a fé. E Santa Bárbara, segundo a tradição, foi uma das santas que não temeu em enfrentar nem mesmo o próprio pai, para dar testemunho de Jesus Cristo. Tempos após a conversão de Bárbara ao cristianismo, o seu pai decidiu fazer uma ampliação na casa. Na parte da torre onde Bárbara vivia, ele mandou construir uma casa de banho para ela. Mas quando a obra já estava em andamento, o pai de Bárbara teve que fazer uma longa viagem, e precisou se ausentar por um tempo. E enquanto Dióscoro viajava, Bárbara pediu que construíssem uma terceira janela na torre, visto que a casa de banho ficava dentro da torre. Ela também decidiu esculpir uma cruz sobre a fonte. Quando Dióscoro retornou da viagem, logo observou as mudanças feitas na construção. Ele então, mais que depressa, foi perguntar à filha o porquê daquilo. E Bárbara, toda contente, explicou que as mudanças eram símbolos de sua nova fé. As 3 janelas eram em homenagem à Santíssima Trindade, e a cruz era para lembrar do sacrifício do Filho de Deus, para salvar a humanidade.
Quando Dioscoro ouviu aquilo, ficou furioso, e tentou fazer a filha desistir, mas não obtendo êxito. Em um violento ataque de fúria, entregou a filha às autoridades romanas. Após ser entregue ao prefeito da cidade, Bárbara foi levada à praça pública, e submetida às mais terríveis torturas. O objetivo era fazer com que, diante da multidão, ela desistisse de sua fé cristã. Porém, para o espanto de todos, a jovem não renegou sua nova fé, e permaneceu firme. Durante as torturas, uma outra jovem chamada Juliana revelou os nomes dos carrascos, dos torturadores de Bárbara, e isso era expressamente proibido. Por este motivo, tanto Juliana quanto Bárbara foram condenadas à morte. As duas jovens então foram amarradas e levadas pelas ruas da cidade sob gritos furiosos da população. E entre as muitas torturas sofridas, Bárbara teve os seios cortados, e depois foi levada para fora da cidade, onde foi martirizada pelo próprio pai. Segundo a tradição, no momento que o pai de Bárbara a decapitou, antes que a cabeça da jovem rolasse por terra, viu-se um clarão, seguido por um grande estrondo, e Dioscoro caiu sem vida ao lado da filha. Um forte raio riscou o céu, e o dizimou. Após este fato, por conta da forma de como viveu e foi martirizada, Santa Bárbara foi declarada santa por aclamação popular, e é considerada protetora contra as tempestades, raios e relâmpagos, além de padroeira dos artilheiros, mineradores e das pessoas que trabalham com fogo, e seu dia é celebrado em 4 de dezembro. Segundo a história, durante o século XII, as relíquias da santa foram trazidas de Constantinopla para o mosteiro com cúpula dourada de São Miguel, em Kiev, na Ucrânia, local onde permaneceu até a década de 1930. A partir de então, as relíquias de Santa Bárbara foram transferidas para a Catedral de São Volodimir, que fica na mesma cidade. Finalizaremos o vídeo com uma oração à santa. Obrigado por assistir. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Ó Santa Bárbara, vós que sois mais forte que as torres das fortalezas e a violência dos furacões, fazei que os raios não me atinjam, os trovões não me assustem, e o troar dos canhões não me abalem a coragem e a bravura. Ficai sempre ao meu lado, para que possa enfrentar de cabeça erguida e rosto sereno todas as tempestades e batalhas de minha vida, para que, vencedor de todas as lutas, e com a consciência do dever cumprido, eu possa agradecer a vós, minha protetora, e dedicar graças a Deus, Criador do céu, da terra, da natureza e de tudo que existe. Este Deus que tem poder de dominar o furor das tempestades e abrandar a crueldade das guerras. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.